Cada vez mais trabalhar com a adolescência e adolescentes requer ao mesmo tempo muita delicadeza e firmeza. Recentemente, em um dos meus campos de trabalho, eu tenho desenvolvido uma oficina de técnica de fuxicos com adolescentes de 12 a 15 anos. A ideia era desenvolver essa oficina para a confecção de um painel coletivo, e nesse painel estariam fotos desses adolescentes, decorado com os fuxicos produzidos. Pois bem, a questão, muito para além do que ensinar simplesmente a técnica do fuxico, um saber fazer com as mãos, o saber fazer manual, o artesanato, a questão toda que foi se colocando nessa oficina foi a dificuldade dos adolescentes lidarem com o tempo interno, lidarem com a desaceleração. Se a gente pensa hoje, como esses jovens, esses adolescentes vivem hiperconectado, um mundo que pede aceleração constante a todo tempo, como que a gente pede para que esses adolescentes peguem, né, um círculo de tecido com linha e agulha e sentem ali e façam uma atividade que nunca fizeram e que exige foco, concentração, firmeza, determinação, uma lógica totalmente contrária do que eles são acostumados. Uma lógica hiperconectada, multitarefas, recompensa rápida, imediata, conteúdo fácil, simples. Então é uma lógica totalmente contrária. E aí, quando a gente faz esse exercício de colocar esse sujeito até então imerso nessa lógica da aceleração, da exposição a conteúdo simples, fácil, tudo pronto, com um trabalho manual que requer foco, repetição, concentração, ele vai automaticamente ter que se haver com esse tempo interno. Esse tempo interno que justamente por estar diante de algo que é repetitivo, que pede outro contato com o tempo, outra relação com o tempo, né? Não é esse tempo acelerado que pede tudo muito imediato, é justamente o tempo do foco, o tempo do trabalho repetitivo, de voltar, refazer. Tirar esse adolescente, esse sujeito que está imerso nessa lógica do excesso da repetição, da multitarefas, do fazer por excelência para ser produtivo, dessa lógica producente. E aí, a gente pede, então, para o sujeito pegar um pedaço de tecido, uma agulha com linha e parar. É realmente parar o cronômetro, né, desse tempo acelerado para se haver com uma outra lógica temporal. Porque aí ele vai ter que lidar com uma tarefa que requer foco, empenho, concentração, repetição. É aonde vem a questão do encontro com o tempo interno. Porque diante dessas situações externas, de um outro funcionamento, esse sujeito, então, ele vai estar em contato com um tempo interno, que vai colocá-lo diante da própria lentidão, da própria falta de habilidade, que ainda não foi construída, com a própria frustração, e com a construção de um saber que não está pronto, que não é imediato, que não é dado. E isso demanda tempo, e demanda uma construção. E aí a gente vê aparecer coisas impressionantes. Porque à medida, então, que esses adolescentes... É claro que tem ali a agitação deles, né? Não que eles vão sentar e ficarem concentrados ali, mas o fato de conseguirem minimamente fazer essa tarefa e se haver... E se haver, né, com esse tempo interno que eu vinha falando, que é justamente lidar com as frustrações, lidar com lentidão, lidar com falta de habilidade, lidar com o erro, ter que voltar a repetir várias vezes. Então, veja, é a partir dessas questões, desse encontro com esse outro tempo, que não o tempo cronológico da aceleração, né, do ritmo acelerado, mas o encontro com esse tempo interno, que é o tempo da lentidão, da frustração, e que nos coloca a pensar, então não é só uma oficina de costura, de técnica de fuxico. Ela é muito mais, ela é uma subversão de uma lógica que pode sim ser problemática e que nos leva ao adoecimento. E fazer com que esses jovens se encontrem com esse outro tempo, que não o tempo da excelência, da produção, mas justamente dessa produção de um outro tempo. E justamente por isso, com esse encontro que muitas vezes se dá no desconforto, que a gente pode sair do lugar da repetição. Se a gente entende esse fenômeno cada vez mais preocupante desse mundo excessivo, e principalmente entre os jovens, como é que a gente faz frente a essa questão? E principalmente porque é uma questão sintomática, é um sintoma social. E como a gente faz frente a esse sintoma social? Pensando uma contraprodução. Como que a gente pensa essa grande questão social hoje que se coloca da hiperconexão, da hiperaceleração, desse mundo tudo muito rápido e tudo muito pronto,
como a gente faz frente a isso, como a gente se coloca contraproducente a essa lógica. Então não é só uma mera oficina de artesanato. E a minha preocupação maior justamente é que para eles não parecesse isso. E isso, não que apareça como um grande acontecimento, mas aparece nas pequenas conquistas. Por exemplo, na fala de muitos adolescentes que se acham incapazes, por exemplo, de fazer um fuxico e se encontram ali fazendo, e muitos ensinando um ao outro depois, que desenvolve a habilidade do saber fazer. E veja, o mais rico disso tudo não é o desenvolvimento da técnica ou da habilidade, mas esse encontro com a interioridade, e pelo menos que consigamos fazer o mínimo de fenda nessa lógica da aceleração. Porque, claro, ali, por mais que eles mantenham o ritmo deles, de conversa, de brincadeira, de dispersão, muitas vezes, porque não é nem o intuito de manter ali o adolescente preso na técnica, que não é essa a intenção da oficina, mas que minimamente ele possa se conectar, então, com esse tempo interno. E a gente vê esses pequenos avanços, como já disse, quando algum adolescente consegue fazer, desenvolve habilidade e ensina o outro colega. A partir de um saber que é transmitido, de uma técnica, o quanto a pessoa se reinventa no modo de fazer. Que é isso que é o mais rico quando a gente desenvolve um trabalho manual, por exemplo. Por mais que se tenha um método de como fazer, uma técnica de como fazer, cada um a seu modo vai encontrar o seu melhor jeito de fazer. E como é rico isso, ver aos poucos o desenvolvimento e o contato entre eles também. Então, para além de uma oficina de artesanato e da técnica de costura de fuxico, é uma forma de a gente fazer frente a essa lógica do excesso, da aceleração que os algoritmos nos colocam. É o mínimo que a gente pode produzir e oferecer de interioridade, de conexão com esse tempo interno, que nos pede paciência, ritmo próprio e que não exige excelência e nem performance.